Sou peregrino aqui, em terra estranha estou, no reino. Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. Bem-vindo à mensagem de hoje, que também é nosso estudo textual semanal do livro de Hebreus. Hoje estamos no capítulo 9, onde nós vamos ver os primeiros 5 versículos. No final da mensagem de hoje, eu darei a resposta à pergunta 798 e a nova pergunta do dia. Quando chegamos ao capítulo 9, o autor inicia esse capítulo com uma rápida lição sobre o tabernáculo do Antigo Testamento. As aplicações que ele quer fazer a partir disso vêm no texto depois do versículo 5. Mas nos primeiros 5 versículos do capítulo 9, ele relembra todos os leitores, inclusive nós, do sistema do Antigo Testamento, alguns fatos sobre o tabernáculo do passado que servem para ilustrar como sombras ou tipos os fatos sobre Jesus Cristo e seu papel no santuário celestial. Mas no início do capítulo é só uma lição de história para relembrar como era o tabernáculo do passado. Antes de analisar esse texto com algumas perguntas, vamos ler Hebreus capítulo 9, do versículo 1 ao 5. Ora, a primeira aliança também tinha preceitos de culto divino e o seu santuário terrestre, porque foi edificado um tabernáculo, cuja parte da frente, onde estavam o candelabro, a mesa e os pães da proposição, se chama o Santo Lugar. Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso, e a Arca da Aliança totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo o maná, o bordão de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. Sobre a arca estavam os querubins de glória, que, com a sua sombra, cobriam o propiciatório. Mas destas coisas não falaremos agora com mais detalhes. É sobre esse texto que nós vamos observar algumas coisas por meio de perguntas, como temos feito em todas as nossas aulas sobre o livro de Hebreus. Então, a primeira pergunta aqui: o que significa a primeira aliança? Quando ele fala no versículo 1, a primeira aliança também tinha preceitos de culto divino, ele se refere à lei dada aos israelitas por meio de Moisés, às vezes simplesmente chamada de lei de Moisés. No contexto aqui, o contraste entre essa primeira aliança e a segunda, porque a segunda é nova e superior, como já observamos no capítulo 8, onde ele falou sobre essa nova, superior aliança que tomou o lugar da primeira aliança. Então, a primeira aliança se refere ao Antigo Testamento. O santuário terrestre se refere a qual estrutura? Quando ele fala no versículo 1, que essa primeira aliança tinha seu culto divino e seu santuário terrestre, ele fala do tabernáculo feito no deserto, sob a orientação de Moisés. Embora podemos incluir também o templo feito por Salomão, que foi projetado por Davi, porque tem as mesmas características. Então, o ponto aqui é de falar sobre o que pertencia ao sistema do Antigo Testamento, a primeira aliança. Seja o templo móvel, o tabernáculo no deserto, ou o templo fixo em Jerusalém. As mesmas características descrevem os dois edifícios. Quando pensamos sobre o tabernáculo ou templo, quais foram as duas partes principais do santuário do Antigo Testamento? Ele fala no versículo 2 sobre a parte da frente, chamado Santo Lugar, e a segunda parte, por trás do véu, o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos. Ajuda às vezes para visualizar essa separação que foi feita no tabernáculo. O Santo dos Santos sendo a parte mais sagrada, que os sacerdotes passavam pelo Santo Lugar, mas somente o sumo sacerdote, uma vez por ano, entrava no Santo dos Santos, passando pelo segundo véu. Conforme ele diz aqui, quais itens pertenciam ao Santo Lugar? Ele fala no versículo 2 sobre o candelabro e a mesa e os pães da proposição, coisas do Santo Lugar. Completando isso com mais uma pergunta:
quais itens pertenciam ao Santo dos Santos. E agora, no versículo 3, ele fala que encontrava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos, ao qual pertencia o altar de ouro para o incenso e a Arca da Aliança totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo maná, o bordão de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. Sobre a arca estavam os querubins de glória, que com a sua sombra cobriam o propiciatório. Então ele descreve essas coisas como coisas que pertenciam ao Santo dos Santos. Qual foi a função, o significado do incenso? Ele menciona o incenso aqui, o altar de ouro para o incenso, que pertencia ao Santo dos Santos. Para entender bem essa ideia, devemos lembrar que o incenso representa as orações dos santos. Encontramos essa ideia do incenso representando as orações dos santos no Antigo Testamento, no Salmo 141, e no Novo Testamento, no livro de Apocalipse, capítulos 5 e 8, onde o incenso representa as orações dos santos subindo para Deus. Aqui nós precisamos entender a ideia que esse incenso chega à presença de Deus. Isso vai ajudar para compreender uma outra questão aqui, de ver essas descrições que ele está dando e como as coisas se encaixam da maneira que o autor de Hebreus fala. Agora, a pergunta importante nisso, onde ficava esse altar de incenso? E para isso, eu coloco aqui 2 pontos de interrogação. Porque ele diz no texto que o altar de incenso pertencia ao Santo dos Santos. Porém, quando olhamos para o Antigo Testamento e os relatos sobre o tabernáculo e templo, descobrimos que o altar de incenso ficava na parte do santo lugar antes do véu que entrava no Santo dos Santos. Então, estava no santo lugar, porém, pertencia ao Santo dos Santos, porque as orações dos santos passavam para chegar à presença de Deus. Então, constantemente levavam as orações até o véu e deixava o aroma do incenso queimado passar pelo véu para chegar à presença de Deus. É nesse sentido que esse altar de incenso pertencia aos santos dos santos. Uma vez que entendemos que o altar de incenso, na verdade, ficava no santo lugar, o que ele diz sobre o único móvel que ficava, de fato, dentro do Santo dos Santos? Agora fala sobre a Arca da Aliança. A Arca da Aliança, que ele diz aqui, foi coberta de ouro e que tinha dentro o maná, o bordão de Arão e as tábuas da aliança. 3 coisas importantes, e com os querubins sobre a arca, com a sua sombra cobrindo o propiciatório, ou tampa, da Arca da Aliança. Agora, o que essa Arca da Aliança representava? E o ponto aqui é de ver o trono de Deus, a presença de Deus. Na descrição que ele apresenta, o que separava as 2 partes do tabernáculo? E aqui ele descreve um véu, uma cortina grossa que separava as 2 partes, que sabemos que na morte de Cristo, esse véu se rasgou de cima para baixo. Algo de importância que nós vamos ver na continuação do nosso estudo. Mas, por enquanto, o ponto é de compreender como era o tabernáculo do Antigo Testamento. E assim o autor dedica os primeiros versículos do capítulo 9 a esse assunto. O que nós aprendemos olhando para esse texto aqui? O tabernáculo terrestre foi uma cópia das coisas que Deus mostrou para Moisés. Já temos observado isso. E esse santuário trouxe muitos símbolos apontando para Cristo e para a nova aliança. Alguns pontos de destaque aqui. Ele fala sobre o véu que separava as 2 partes, o incenso que representava as orações dos santos e o trono de Deus, o lugar mais sagrado em todo Israel, nesse tabernáculo ou templo, onde simbolicamente Deus habitava no meio do povo de Israel. Todas essas ideias se tornam importantes quando continuamos nosso estudo sobre o papel atual de Jesus Cristo. Mas isso fica para a próxima aula. Vamos agora às perguntas do dia. Pergunta 798. Qual rei de Israel importava cavalos do Egito
e tinha 12.000 cavaleiros à sua disposição. Alternativas: A. Davi, B. Salomão, C. Acabe ou D. Jeú. A resposta, alternativa B. Salomão. Diz 2 Crônicas capítulo 9, Salomão tinha 12.000 cavaleiros, importavam-se cavalos para Salomão do Egito e de todas as terras. Resposta certa, B. Salomão. A nova pergunta, 799, qual dos seguintes povos não foi parente próximo dos israelitas? Alternativas: A. Edomitas, B. Moabitas, C. Amonitas ou D. Filisteus. A resposta no final do próximo episódio de Estrangeiros e Peregrinos. O livro de Hebreus é basicamente um pequeno curso sobre o Antigo Testamento com aplicações riquíssimas, mostrando a superioridade de Jesus Cristo, do seu sacrifício, do seu sacerdócio, do seu santuário e da sua nova aliança. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos. Seguimos pelo mundo a vida.